Você está prestes a ouvir 5 relatos que chegaram para o canal esse mês. Histórias mandadas por gente que topou reviver, em detalhes, momentos que preferia esquecer. Eu separei os casos mais fortes, guardei o mais pesado para o final. E se você já pediu proteção para uma força maior ou já viu de perto alguém pagando caro pelo mal que fez, escreve aqui embaixo a palavra justiça. Guarda esse comentário porque ele importa lá na frente. Bora pro primeiro relato. Esse relato veio de uma mulher que passou meses perdendo a voz assim que atravessava a porta de casa, sem nenhuma explicação médica para isso. Ela pediu para não usar o nome verdadeiro, então aqui no canal ela vai ser Marlene. O relato chegou escrito direto no meu e-mail, e a partir de agora quem conta é ela, com as palavras dela mesma. Max, resolvi escrever porque não aguento mais carregar isso sozinha. Moro numa cidade pequena aqui no interior de São Paulo, e faz uns 3 meses que voltei a falar direito. Antes disso, era como se eu vivesse 2 vidas dentro do mesmo dia, porque do lado de fora, no trabalho, na rua, conversando com as amigas, minha voz saía perfeita. Eu ria, cantava, discutia, gritava se precisasse. Mas na hora que eu virava a chave da porta de casa, alguma coisa entalava bem aqui na garganta e o que saía era só um fiapo, baixinho, engasgado, como se alguém tivesse apertado alguma coisa por dentro de mim. Isso começou devagar. No início, eu achava que era só cansaço, ou alguma alergia boba. Mas fui em 3 médicos diferentes. Fiz exame de tireoide, exame de garganta, endoscopia. Tudo voltou limpo. O otorrino falou bem na minha cara que não tinha nada de errado com minhas cordas vocais. E isso, Max, foi o que mais me assustou. Porque eu não estava inventando, eu sentia aquilo apertando, todo santo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Meu marido, no começo, levou na esportiva. Achava que era coisa de cabeça, estresse do trabalho. Mas com o tempo ele foi evitando ficar perto de mim depois das 6 da tarde. Porque a partir daquele horário, eu praticamente não conseguia manter uma conversa. E a única pessoa que sempre tinha um comentário pronto para fazer era minha cunhada, irmã dele, que vivia aparecendo em casa sem avisar, sempre com um sorriso educado perguntando como eu tava, só que tem um jeito de perguntar que não é preocupação, Max, é outra coisa, e eu levei tempo para entender isso. Teve uma noite que resume bem o tamanho do problema. Meu filho mais novo teve febre alta, 40 graus. Eu precisava ligar para o plantão, explicar os sintomas, pedir orientação. E não conseguia. A voz simplesmente não saía. Fiquei ali parada, com o telefone na mão, fazendo um esforço desesperado para formar as palavras, enquanto meu marido gritava do outro quarto perguntando o que eu estava fazendo. Foi meu vizinho que teve que ligar para a emergência porque eu, dentro da minha própria casa, não consegui nem pedir socorro para o meu filho. Foi depois dessa noite que resolvi procurar ajuda de outro jeito, porque remédio não estava resolvendo e o médico já tinha me dito bem sério que aquilo não era da área dele. Uma colega do trabalho, vendo o desespero que eu estava, comentou baixinho, quase com medo de alguém escutar, que conhecia uma senhora aqui na região que benzia, que já tinha resolvido um caso parecido com o da própria família dela, e que eu devia procurar antes que piorasse. Eu ri na hora. Max, confesso. Mas cheguei em casa, olhei para o meu filho dormindo e decidi que ia atrás, custasse o que custasse. Antes de chegar na casa da benzedeira, Max, preciso voltar um pouco no tempo, porque só depois de tudo resolvido é que eu consegui juntar certas peças. E hoje, olhando para trás, várias coisas fazem sentido de um jeito que na época eu nem imaginava. Lá pelo aniversário do meu marido, uns 4 meses antes da minha voz começar a falhar, fizemos um almoço aqui em casa. Chamei a família inteira, minha cunhada incluída. E naquele dia ela chegou super atenciosa, trouxe até um bolo, ajudou a arrumar a mesa, ficou bastante tempo do meu lado. E no meio da tarde, quando fui trocar de roupa para continuar a festa, ela entrou no quarto comigo e se ofereceu para fechar o zíper do vestido. Só que enquanto fazia isso, passou a mão bem devagar na altura do meu pescoço. Um carinho que na hora até me deixou sem graça, mas que na época eu agradeci, sem entender direito o motivo daquilo. Uma semana depois desse almoço, eu estava mexendo no quintal, cuidando das plantas perto da porta da cozinha, e encontrei um pedaço de fita preta, enrolado bem apertado, meio enfiado entre a terra e o vaso. Não dei muita atenção, joguei fora e segui o dia, mas foi exatamente na semana seguinte que minha voz começou a falhar pela primeira vez, bem de leve, quase sem eu perceber direito. Contei esse detalhe da fita para minha mãe, tempos depois, mais de desabafo do que outra coisa, e foi ela quem ficou séria na hora. Falou que aquilo lembrava um tipo de trabalho que a avó dela sabia desfazer antigamente. E me perguntou, direto,
quem tinha entrado na minha casa pouco antes dos sintomas aparecerem. E não parou nesse detalhe, Max, porque toda vez que minha cunhada aparecia lá em casa depois disso, ela perguntava com um interesse que não combinava com o jeito dela. Se minha voz já tinha voltado ao normal, se os médicos já tinham descoberto alguma coisa, e quando eu respondia que não, um sorriso pequeno escapava no canto da boca dela, rápido, quase impossível de pegar. Mas eu vi aquilo em pelo menos 3 visitas diferentes, e cada vez ficava mais difícil fingir que era só impressão minha. Tentei comentar isso com meu marido numa noite mais calma. Depois do jantar, falei que achava estranho o interesse da irmã dele por um assunto que não tinha nada a ver com ela. Mas ele levou pro lado errado. Achou que eu estava inventando intriga contra a família dele. Disse que eu precisava era descansar, quem sabe procurar um psicólogo, e aquilo doeu mais do que a própria voz fraca, porque significava que eu ia ter que enfrentar aquilo sozinha, sem apoio de casa. Foi juntando esses pedaços, a fita, o sorriso, as perguntas fora de hora, que resolvi de vez procurar a benzedeira que minha colega tinha indicado. Marquei pela manhã, fui sozinha, sem falar para ninguém da família. E quando a porta abriu, antes de eu contar uma única palavra do que estava acontecendo, a mulher olhou para mim e falou uma frase que me fez perder o chão ali mesmo, na soleira da porta dela. A benzedeira, que ali na região todo mundo conhecia como Dona Aparecida, nem deixou eu abrir a boca. Olhou direto para o meu pescoço como se enxergasse algo que eu mesma não conseguia ver, e falou, bem calma, que eu não tinha perdido a voz sozinha, que alguém tinha amarrado ela para mim. Ouvir aquilo na porta de uma casa que eu nunca tinha entrado, de uma mulher que não sabia nem meu nome, foi o suficiente para minhas pernas ficarem bambas. Segurei no batente para não cair ali mesmo. Ela me puxou para dentro, sentou eu numa cadeira de palha bem no meio da sala e antes de qualquer reza pediu para eu ficar quieta um instante, fechou os olhos, começou a passar as mãos perto do meu pescoço sem encostar e ficou repetindo um tipo de oração que eu não reconheci. Baixinho, daquelas que parecem mais conversa do que reza, levou uns 2 minutos que para mim pareceram bem mais longos, até ela abrir os olhos de novo e falar que já sabia o motivo. Contou que enxergava um fio preto, apertado, enrolado várias vezes, e que dentro desse fio tinha um papel com o meu nome escrito. Falou que esse tipo de trabalho geralmente fica escondido perto da entrada da casa da vítima. Podia ser debaixo do tapete, dentro de um vaso, atrás de uma porta, e pediu para eu pensar se já tinha achado alguma coisa estranha nesses lugares nos últimos meses. Foi aí que lembrei da fita preta que catei no quintal, perto do vaso de planta, e que joguei fora sem pensar 2 vezes. Contei para ela, e o rosto da Dona Aparecida mudou na hora. Falou que aquilo já confirmava boa parte do que tinha visto, mas que o trabalho, do jeito que eu descrevi, ainda podia ter outra parte escondida, porque esse tipo de amarração costuma ser feita em dobro, uma para atrapalhar e outra para reforçar. Voltei para casa naquela tarde já com instrução para procurar em 3 lugares, atrás do quadro que fica na entrada, dentro do vaso perto da porta da cozinha e embaixo do tapete do meu quarto. Comecei pelo quadro. Sem sucesso. Fui pro vaso, mexi na terra com as mãos, sem sucesso, e quando levantei o tapete do quarto, achei um pedaço de pano amarrado, do jeito que ela tinha descrito, com um papel dobrado bem pequeno enfiado dentro. Abri aquele papel com as mãos tremendo, Max, e reconheci a letra na mesma hora, porque era uma letra que eu já tinha visto em bilhete de aniversário, em cartão de fim de ano. Em recado deixado na geladeira, meu nome completo, escrito 3 vezes e por baixo, um risco forte cortando a última linha, como se alguém tivesse desejado, e com raiva, que aquilo ali nunca mais fosse embora. Levei o pano e o papel de volta para Dona Aparecida no dia seguinte. Ela fez a reza de desfazimento ali na hora, queimou tudo numa bacia de cobre, pediu para eu repetir umas palavras junto com ela, e falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça o caminho inteiro de volta para casa, que quem fez aquele trabalho tinha proximidade comigo, convivência quase diária, e que eu ia perceber, nos próximos dias, quem ia evitar me olhar nos olhos. Minha voz voltou ao normal 3 dias depois, Max, aos poucos. Primeiro consegui completar uma frase inteira sem engasgar. Depois consegui gritar o nome do meu filho do quintal para dentro de casa. E enquanto isso acontecia, minha cunhada sumiu do mapa, parou de aparecer sem avisar, parou de perguntar como eu estava. E quando finalmente cruzei com ela no almoço de família, ela não conseguiu segurar meu olhar por mais de 2 segundos, abaixou a cabeça e inventou desculpa para sair mais cedo. Nunca tive prova de papel, nunca fui bater de frente, porque briga eu não queria. Mas hoje, quando alguém pergunta como eu sei que reza tem força,
Conto essa história inteira, porque foi minha própria voz que provou isso. A voz que voltou depois que uma senhora de mais de 70 anos, numa casa simples, desfez em 2 rezas o que meses de médico não conseguiram nem explicar. Eu já separei o próximo relato para você, e esse aqui muda de clima completamente, porque não envolve casa nem família. Envolve um rapaz que resolveu tirar sarro de um lugar que merecia respeito, e a resposta que ele recebeu não veio de médico nenhum, veio de dentro do próprio cemitério. Esse relato veio de um rapaz chamado Wallace. Ele mesmo gravou um áudio contando cada detalhe, e a partir de agora quem fala é ele, com as palavras dele mesmo através da transcrição que fiz. Max, resolvi mandar essa história porque acho que muita gente da minha idade precisa ouvir antes de fazer besteira igual eu fiz. Tenho 23 anos, moro na Baixada Fluminense, e sempre fui aquele tipo de cara que ri de tudo, zoa de tudo. Nunca levei religião a sério. Pra mim, aquilo sempre foi a história pra assustar criança, nada que merecesse respeito de gente grande. Minha turma se reunia toda sexta num bar aqui do bairro, um grupo de uns 6, 7 amigos, sempre os mesmos rostos, e num sábado de madrugada, depois de beber bem mais do que devia, um deles teve a ideia de ir até o cemitério, que fica a poucos quarteirões dali, porque tinha um vídeo circulando nas redes de um cara filmando dentro de cemitério à noite. E a galera achou que seria engraçado fazer igual, ganhar visualização, aparecer bombando por aí. Fomos a pé mesmo, rindo alto pelo caminho, um dos meus amigos já filmando com o celular desde a saída do bar, e quando chegamos no portão principal, que estava com um cadeado velho, meio solto, foi fácil empurrar e entrar. O cemitério não é grande. Tem uma parte mais antiga no fundo, onde os túmulos ficam tomados de mato, e foi direto para lá que fomos. Porque alguém comentou que aquele canto tinha fama de ser onde o pessoal de terreiro deixava oferenda pros Exu. Eu conheci essa fama, Max, todo mundo do bairro conhece, sabe que ali existe um portão lateral que os terreiros da região tratam como passagem para Calunga, que é como chamam o cemitério quando ele é tratado como território sagrado. E tem gente grande de idade que nem passa perto daquele portão sem pedir licença em voz alta antes, mas eu, com a cabeça cheia de cerveja e rindo dos vídeos que a gente ia postar, não dei a mínima importância para isso. Foi bem ali, perto desse portão lateral, que a gente parou. O portão lateral estava entreaberto, bem mais estreito que o principal, preso só por um pedaço de arame enrolado, e assim que empurramos aquilo, dava para ver o chão diferente logo na entrada, tinha vela apagada num pratinho, tinha garrafa de bebida forte quase cheia, tinha resto de charuto queimado, tudo arrumado num círculo pequeno, do jeito que quem entende de terreiro sabe organizar com cuidado, nada jogado de qualquer forma. Foi olhando aquele círculo que o Anderson, um dos moleques do meu grupo, parou de andar, ficou uns segundos calado, olhando para o chão, e falou, com uma voz bem mais baixa do que o normal dele, que a gente devia voltar, que aquilo ali não era brincadeira. Ele contou, parado no meio do caminho, que o tio dele trabalhava consertando o muro pertinho daquele cemitério, e que um cliente desse tio, numa madrugada de aniversário, tinha resolvido chutar as coisas deixadas bem naquele canto, só de brincadeira, querendo filmar para os amigos rirem depois. E que em menos de um mês esse homem perdeu o emprego, bateu o carro sem conseguir explicar direito como aconteceu e ficou com uma dor no corpo que nenhum remédio dava conta de resolver. O Anderson jurou de pé junto que era história real, que o tio dele conhecia o homem pessoalmente, morava na mesma rua e pediu mais de uma vez para a gente dar meia volta enquanto ainda dava tempo. A resposta que ele recebeu foi risada. Risada alta. Um dos meus amigos ainda imitou o jeito dele falando manso, fazendo pouco caso. Chamou ele de moleque acovardado por causa de vela e copo de bebida jogado no chão. E eu, que já estava com a câmera do celular ligada pensando na postagem que ia fazer depois, aproveitei para entrar na brincadeira também. Falei bem alto que aquilo ali era só enfeite de gente supersticiosa, que Exu Caveira e essas histórias todas não passavam de conversa para assustar quem tinha medo de escuro. O Anderson não deu o braço a torcer. Repetiu que não ia continuar, que preferia esperar lá na entrada do cemitério, perto do portão principal. E 3 dos meus amigos foram atrás dele rindo, zoando, chamando ele de covarde a cada passo que dava se afastando. Sobrou só eu e mais um amigo, o Cauê, parados bem em frente àquele círculo de vela e garrafa. E o Cauê, apesar de ter ficado, também não parecia muito à vontade. Ficava olhando para os lados, com o corpo meio virado para a saída, como quem já estava se preparando para correr se precisasse. Eu não, Max, eu estava decidido a aproveitar a plateia que tinha ficado do outro lado da tela do celular.
Com o Anderson e os outros já se afastando, resolvi que ia dar um show ali mesmo, na frente daquelas oferendas, sem imaginar o tamanho da conta que ia vir depois. Peguei uma pedra pequena que estava solta no chão, Max. Chutei o pratinho da vela pro lado, ainda rindo, xingando bem alto, e falei, olhando pro fundo do cemitério, que Exu Caveira podia aparecer se quisesse, que eu não tinha medo de nome nenhum, que aquilo tudo não passava de crendice de gente que se assusta fácil. O Cauê pediu para eu parar, puxou minha camisa por trás, mas eu já estava rindo demais para dar ouvido. Chutei a garrafa que estava deitada perto da vela. O líquido escorreu pela terra, e nesse instante, bem na hora que a garrafa rolou e bateu numa pedra maior, o barulho da rua, que até então dava para escutar de longe, o som de carro passando, gente conversando no bar, sumiu inteiro. Ficou só eu, o Cauê, e um tipo de barulho vindo de trás dos túmulos mais altos, um arrasto baixo, contínuo, como se alguma coisa grande tivesse sido puxada em cima da terra. Virei o celular na direção daquele barulho, ainda filmando, tentando parecer corajoso para quem ia assistir depois. Mas minha mão começou a tremer sem eu mandar, e o Cauê, que estava do meu lado, recuou de repente e falou, com a voz travada, que tinha visto uma forma alta, entre dois túmulos, virar de costas bem devagar, como se tivesse escutado o que eu falei e resolvido responder. Não vi essa forma que ele descreveu, Max, juro que não vi, mas senti uma mão pesada, bem pesada mesmo, encostar no meu ombro direito, do jeito que um adulto encosta a mão num moleque que aprontou. E quando virei rápido para trás, não tinha ninguém, só os túmulos, o mato alto, e aquele barulho de arrasto que continuava, agora mais perto do que antes. Foi o suficiente para eu parar de rir? Max, o riso sumiu da minha boca do mesmo jeito que sumiu o barulho da rua, e o Cauê já estava puxando meu braço forte, gritando para eu correr, e dessa vez eu não discuti. Corri atrás dele. Saí por aquele portão lateral, quase tropeçando no arame que prendia ele, e só fui parar de correr quando alcancei o Anderson e os outros dois, que esperavam encostados no muro perto do portão principal, rindo até vermos a nossa cara, porque aí a risada deles também parou. O Anderson olhou para mim, viu meu peito subindo e descendo rápido demais para quem só tinha andado alguns metros, e falou, baixinho, que já sabia, só de olhar para minha cara, que eu tinha mexido com o que não devia. Ninguém falou muita coisa no caminho de volta, o Anderson ia na frente, olhando para mim de vez em quando, mas sem cobrar nada, o Cauê contava para os outros dois, aos poucos, o que tinha visto entre os túmulos. E cada vez que ele repetia a parte da forma alta virando de costas, eu sentia minha garganta apertar, mas segurei a pose até o fim, disse que tinha sido só impressão de bêbado, que amanhã a gente ia rir dessa história tomando cerveja. Só que eu não estava rindo por dentro. A mão pesada no meu ombro continuava ali, quase como se tivesse marcado a pele, e o cheiro daquela garrafa derramada, forte, misturado com terra molhada, ficou grudado em mim o resto da madrugada. Cheguei em casa, tomei banho, deitei, mas passei horas rolando na cama, escutando cada barulho normal da rua como se fosse outra coisa. Um carro de longe parecia mais perto do que devia. O vento batendo na janela parecia ter um jeito diferente de bater. Dormi pouco, talvez 2 horas, e quando o despertador tocou para o trabalho, levantei com o corpo pesado, mas botei na conta da bebida e da noite mal dormida. Tomei café, fui trabalhar normal. Minha função é auxiliar numa oficina mecânica aqui perto de casa, e o serviço nunca foi problema para mim. Sempre aguentei firme o dia inteiro sem reclamar. Só que naquele dia, antes mesmo do meio da manhã, eu já sentia os braços fracos. Sem força para segurar ferramenta, o patrão chegou a perguntar se eu estava doente. Porque meu rosto, segundo ele, estava com uma cor esquisita, meio amarelada, respondi que só tinha dormido mal, mas por dentro já desconfiava que aquele cansaço não era do tipo que sarava com uma noite de sono decente. Cheguei em casa naquela tarde e dormi cedo, umas 8 horas direto, imaginando acordar recuperado, e quando o despertador tocou de novo, o cansaço não só continuava, como tinha piorado. Foi nesse segundo dia que entendi, Max, ainda sem coragem de admitir em voz alta, que aquele peso no ombro, o que o Cauê tinha visto no cemitério, tinha vindo comigo para casa, e não parecia disposto a ir embora tão cedo. No terceiro dia, eu quase não consegui levantar da cama. O corpo pesava como se cada braço e cada perna tivesse ganhado o dobro do peso durante a noite. Liguei para o patrão avisando que não ia conseguir ir trabalhar, e fiquei deitado o dia inteiro, sem fome, sem vontade de mexer no celular, só olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo comigo. Foi no meio dessa tarde que o Anderson bateu na minha porta.
Minha mãe que atendeu e ele entrou direto pro quarto, sem cerimônia. Sentou na beirada da cama e ficou me olhando por um tempo antes de falar qualquer coisa. O jeito sério dele me assustou mais do que qualquer palavra, porque o Anderson sempre foi de brincar, de tirar onda até nas horas ruins. E ali, naquele quarto, ele não sorriu uma vez. Contou que a avó dele, lá do terreiro que a família frequenta desde que ele era pequeno, sempre falou que desrespeito feito dentro de cemitério não fica sem resposta, que existe um acerto, e que esse acerto costuma vir através do corpo, cansaço que não passa com remédio, tontura sem explicação, vontade de ficar deitado o dia inteiro, exatamente do jeito que eu estava descrevendo para ele. E falou que quanto mais tempo eu deixasse passar sem resolver, maior a chance daquilo se agravar. Perguntei com um fio de voz que mal saía o que era para fazer, e o Anderson respondeu que só tinha um caminho certo, que era voltar no mesmo lugar onde eu fiz a provocação, levar alguma coisa em troca do que eu chutei e derrubei e pedir perdão de verdade, ajoelhado, sem soberba, porque não adiantava fingir arrependimento só para aliviar o corpo, tinha que ser sentido, tinha que vir de dentro. Confesso que a primeira reação minha foi de resistência, Max. Mesmo naquele estado ainda sobrava um pedaço de orgulho, dizendo que aquilo tudo podia ser coincidência, virose, baixa de pressão. Qualquer coisa que a ciência explicasse depois, mas o Anderson, vendo minha cara de dúvida, perguntou se eu já tinha sentido alguma vez na vida um cansaço daquele tamanho. Do nada. Sem febre, sem gripe, sem nenhuma explicação, e eu não tive resposta, porque nunca tinha sentido, nem de longe. Ele se levantou, foi até a porta do quarto, e antes de sair, falou que ia esperar até o fim de semana, que se eu não tomasse uma atitude, ia voltar lá com a avó dele mesmo para me buscar à força, porque não queria ver um amigo se acabando por teimosia, e aquela frase ficou martelando dentro de mim a noite inteira, enquanto eu tentava, sem sucesso, achar uma desculpa para não voltar naquele cemitério. No quarto dia, Max, não consegui nem sentar direito na cama. Minha mãe entrou para chamar para o café e me achou deitado de lado, com o corpo mole, tentando levantar e caindo de volta no colchão. Ela ficou apavorada. Começou a fazer pergunta atrás de pergunta, se eu tinha tomado alguma coisa errada, se tinha batido a cabeça, se sentia dor em algum lugar específico, e eu, sem forças nem para explicar direito, só conseguia balançar a cabeça dizendo que não sabia o que era. Ela me ajudou a levantar segurando pelos 2 braços, e no meio do caminho até o banheiro, minhas pernas amoleceram de vez, escorreguei e quase bati a cabeça na quina da pia. Ela gritou tão alto que o vizinho de cima bateu na parede perguntando se estava tudo bem e foi segurando meu peso todo sozinha, que conseguiu me sentar no chão do banheiro, encostado na parede enquanto eu tentava recuperar o fôlego, com o coração disparado, de um jeito que não combinava com o esforço que eu tinha feito. Foi ali sentada no chão comigo que minha mãe falou que ia chamar uma ambulância e eu, mesmo naquele estado, segurei o braço dela e implorei para não fazer isso, porque no fundo eu já sabia que hospital nenhum ia achar nada. Só que eu ainda não tinha contado para minha mãe uma palavra sequer sobre o cemitério, sobre a provocação, sobre a mão pesada que encostou no meu ombro. Ela insistiu, falou que não ia ficar parada vendo o filho dela desmaiar dentro de casa sem fazer nada, e foi aí que resolvi contar, com a voz falhando, cada detalhe daquela madrugada, o portão lateral, as oferendas, o que eu chutei, o barulho de arrasto atrás dos túmulos, e minha mãe, que reza na igreja católica desde criança, mas sempre respeitou o que os vizinhos praticavam, ficou calada me escutando, sem me interromper uma vez sequer. Quando terminei de contar, ela levantou, devagar, foi até a cozinha, voltou, com um copo de água, colocou na minha mão e falou que eu não ia esperar até o fim de semana, igual o Anderson tinha combinado, que aquilo já tinha ido longe demais, e que ainda naquela tarde ela mesma ia ligar para a avó dele, pedir orientação, porque filho dela não ia se acabar dentro de casa enquanto existisse alguma forma de resolver. Foi a primeira vez, desde a madrugada no cemitério, que senti um pouco de alívio, de verdade. Não porque o cansaço tinha passado, ele continuava ali, pesado, mas porque não precisava mais carregar aquilo escondido, e enquanto minha mãe discava o número que o Anderson passou, eu fiquei pensando que talvez ainda desse tempo de consertar o que eu tinha feito com tanto deboche naquela noite. Minha mãe ficou de uns bons minutos no telefone. Eu escutava só um lado da conversa lá do sofá, onde ela tinha me ajudado a deitar, e pelo jeito que ela ia respondendo com aquele "sim, senhora", entendi. Pode deixar? Dava para perceber que do outro lado alguém estava passando instrução detalhada,
sem pressa. Do tipo que vem de quem já resolveu situação parecida várias vezes antes. A avó do Anderson se chamava Dona Célia, e quando minha mãe desligou o telefone, veio sentar do meu lado com um caderninho de anotação que ela mesma tinha pego na cozinha, porque a Dona Célia tinha sido bem específica e não queria que a gente errasse nenhum detalhe por esquecimento. Ela explicou para minha mãe que eu precisava voltar no cemitério ainda de dia, nunca de madrugada, porque o pedido de perdão exige luz, exige que a pessoa se mostre inteira, sem se esconder atrás do escuro que usou para fazer a bobagem. E que eu tinha que levar de volta o equivalente ao que derrubei e chutei naquela noite, uma vela nova, uma bebida da mesma qualidade da que foi derramada, e um charuto inteiro sem acender. Deixado com respeito, não jogado de qualquer jeito como quem cumpre tarefa só para se livrar dela. Além dos itens, Dona Célia fez questão de frisar para minha mãe que o pedido de perdão precisava ser falado em voz alta, com meu próprio nome completo, porque, segundo ela, quem guarda aquele portão sabe exatamente quem fez a provocação, e não adianta pedir perdão de forma vaga, tem que ser direto, assumindo o que foi feito, sem enfeitar a história para parecer menos grave do que foi. Minha mãe anotou tudo bonitinho naquele caderno, e quando terminou de escrever, virou para mim com uma cara que misturava alívio e cobrança ao mesmo tempo. Falou que eu ia ter que me ajoelhar ali no cemitério na frente de quem quisesse ver, e que aquele orgulho que sempre foi meu maior defeito, segundo as próprias palavras dela, ia precisar ficar de lado por uns minutos, porque o corpo pesado que eu estava carregando não ia embora, só com desculpa pela metade. Passei o resto daquele dia deitado, juntando forças, e o Anderson apareceu de noite para confirmar que ia comigo, que a avó dele também queria ir junto para garantir que tudo fosse feito do jeito certo. E marcamos de voltar naquele cemitério assim que o sol nascesse, porque, segundo Dona Célia, quanto mais cedo eu resolvesse aquilo, menor a chance do cansaço virar alguma coisa pior, e eu, Max, nunca senti tanta vontade de ver o dia amanhecer como senti naquela noite, deitado, contando as horas para poder, enfim, tentar consertar o que só eu tinha estragado. Chegamos no cemitério assim que o sol começou a esquentar, bem diferente daquela madrugada. Dessa vez o portão principal estava aberto, o coveiro cuidando de um canteiro perto da entrada, e ele nem estranhou quando viu a Dona Célia chegando, porque pelo jeito não era a primeira vez que ela ia até ali resolver esse tipo de situação. Caminhamos até o portão lateral, o mesmo que a gente tinha forçado naquela noite, e de dia aquele canto parecia completamente diferente. Dava para ver direito o mato crescido, as lápides antigas, e bem no meio do círculo onde antes estava a vela e a garrafa, agora só restava a terra revirada, como se ninguém tivesse mexido ali desde aquela madrugada. Dona Célia me instruiu a me ajoelhar bem naquele ponto, com os itens que eu tinha trazido, a vela nova, a garrafa fechada, o charuto inteiro, e falou para eu fechar os olhos, respirar fundo e falar meu nome completo antes de qualquer pedido, porque só assim, segundo ela, quem estava ali ia reconhecer que era eu mesmo me apresentando, cara a cara, sem me esconder atrás de desculpa. Me ajoelhei com as pernas ainda fracas, o Anderson do meu lado segurando meu ombro para eu não cair, e falei meu nome completo em voz alta, sentindo a boca seca, o coração batendo rápido, de um jeito que não tinha nada a ver com esforço físico, e pedi perdão, palavra por palavra, contando o que fiz. O chute na vela, o desrespeito com a bebida derramada, a provocação gritada sem pensar em quem podia estar escutando. Não aconteceu nada de imediato, nenhum barulho, nenhuma resposta visível. Só o vento que começou a bater mais forte bem na hora que terminei de falar, balançando o mato ao redor, e Dona Célia, que ficou observando tudo calada até então, disse baixinho que aquele vento era a resposta, que o pedido tinha sido aceito, e pediu para eu deixar os itens ali, arrumados com cuidado, e me levantar sem olhar para trás enquanto caminhava até o portão. Assim que atravessei de volta para a rua, senti o peso que carregava nos braços e nas pernas desde aquela madrugada aliviar, não de uma vez, mas o suficiente para eu conseguir andar até o carro sem precisar de ajuda. E nos dias seguintes a força foi voltando aos poucos, até eu recuperar a rotina inteira, sem sobrar nem lembrança física daquela semana. Hoje, passados uns 2 meses, aprendi, com o corpo e não só com a razão, que existe respeito que a gente deve, mesmo sem entender direito o motivo. E cemitério, para mim, nunca mais vai ser lugar de brincadeira ou palco para vídeo de internet. O Max recebeu esse relato com um pedido meu, que era avisar todo mundo que assiste o canal, principalmente quem é da minha idade, que respeito não custa nada,
e a falta dele pode custar muito mais do que a gente imagina. Bom, fica aí o aviso, pessoal. Esse relato chegou escrito por um homem através de sua sobrinha Joyce, que contou exatamente o que ele passou. Max, meu nome é Osmar. E por mais de 20 anos eu fui dono de um conjunto de imóveis pequenos, ali numa região da zona norte do Rio de Janeiro. Casas simples, alugadas para gente que ganhava pouco e vivia contando os dias para fechar o mês, e confesso sem qualquer orgulho que fui um senhorio dos piores que aquele bairro já teve. Cobrar aluguel para mim não era só questão de negócio. Virou um tipo de prazer. Eu gostava de aparecer sem avisar, batendo palma alto na porta, gostava de humilhar quem atrasava. Mesmo sabendo o motivo do atraso, mesmo vendo criança passando necessidade dentro de casa, e o pior de tudo é que eu fazia questão de escolher os mais fracos para dar exemplo, porque sabia que esses não iam ter coragem de revidar. Tinha uma inquilina que morava numa das casas de fundo há mais de 15 anos, uma senhora de idade avançada que todo mundo no bairro chamava de Dona Benedita, viúva sozinha, vivendo só da aposentadoria pequena e de um trabalho de costura que fazia para os vizinhos. Ela era devota fervorosa de Zé Pilintra, tinha um cantinho arrumado no quintal dela, com direito a charuto, cachaça e uma imagem simples do santo, e vivia comentando, com aquela calma de gente que já viveu muito, que seu Zé cuidava de quem precisava e cobrava de quem fazia maldade. Eu ria na cara dela. Quando ouvia esse tipo de comentário, ria mesmo, alto, debochado, chegava-se a repetir a frase dela em tom de zoação na frente de outros inquilinos, só para ela escutar, chamava aquilo de conversa de gente atrasada, de crendice que só servia para explicar desgraça de quem não sabia se virar na vida. E vou ser sincero com você, quanto mais ela falava daquela proteção, mais vontade eu sentia de apertar ela, como se quisesse provar na prática que proteção nenhuma existia. O aluguel dela, comparado com o das outras casas, sempre foi simbólico, um valor baixo que o proprietário antigo, antes de mim, tinha combinado décadas atrás. E isso, ao invés de me sensibilizar, me incomodava profundamente. Eu via aquele valor baixo como prejuízo, como dinheiro que eu deixava de ganhar. E comecei aos poucos a pressionar para ela sair, com reajuste em cima de reajuste, cada vez mais puxado, sabendo perfeitamente que a aposentadoria dela nunca ia acompanhar aquele aumento. Teve um mês que resume bem o tipo de homem que eu era naquela época. Dona Benedita atrasou o aluguel em 4 dias, porque tinha gastado o dinheiro guardado pagando remédio para uma neta que passou mal. E eu, ao invés de esperar, fui até lá de manhã cedo, bati na porta com força, e quando ela abriu, ainda de roupão, pedindo desculpa, gaguejando explicação, levantei a voz na frente dos vizinhos que já iam saindo para o trabalho. Falei que não ia aceitar desculpa de gente pobre, que aluguel atrasado era coisa de gente sem palavra, e ameacei ali mesmo na calçada botar as coisas dela na rua se não pagasse até o fim daquele dia. Ela conseguiu o dinheiro emprestado com uma vizinha, na correria, e me pagou ainda naquela tarde, com as mãos tremendo, e antes de fechar a porta, olhou para mim com uma calma que na época eu confundi com fraqueza, e falou, baixinho, que eu ia entender um dia o preço de tratar gente humilde daquele jeito, que Zé Pilintra enxergava tudo, e que a conta cedo ou tarde chegava para todo mundo. Virei as costas rindo, cheguei a comentar com um amigo, no bar naquela mesma noite, que velha pobre só sabia ameaçar com santo porque não tinha mais nada, e que eu não perdia sono com esse tipo de conversa, sem imaginar que menos de um mês depois eu ia me sentar numa mesa de jogo que ia mudar completamente o rumo da minha vida. Foi um conhecido meu, corretor de imóveis chamado Ricardo, que me convidou para aquela roda de baralho. Ele sabia que eu gostava de jogo, já tínhamos fechado o negócio juntos antes, e me garantiu que seria um grupo pequeno, gente de confiança, apostas moderadas, nada que fugisse do meu bolso. O encontro foi numa casa grande, num bairro mais afastado, que eu nunca tinha visitado antes. Ricardo me buscou de carro, e no caminho ficou comentando que o dono daquela casa organizava esses jogos fazia anos, sempre com sorte, sempre recebendo bem, e que era uma honra ser convidado, porque ele escolhia a dedo quem entrava. Chegando lá, o portão já estava aberto esperando. Um funcionário me levou até os fundos, onde ficava um salão grande, com uma mesa redonda no centro forrada de feltro verde, e ao redor dela já estavam sentados 4 homens que eu nunca tinha visto antes, todos calados, todos de terno, esperando eu me acomodar para começar. O clima ali dentro era diferente de qualquer jogo que eu já tinha participado. Não tinha aquela conversa solta, aquela risada de bebida. Cada um mantinha o olhar fixo nas próprias cartas,
e quando eu tentava puxar assunto, recebia só resposta curta, educada, sem nenhuma vontade de continuar a conversa. Sentei numa cadeira vazia que sobrou entre Ricardo e um homem mais velho que não tirou o chapéu a noite inteira. E reparei que na cabeceira da mesa ainda tinha um lugar vazio, sem cadeira nem ficha, como se esperasse por alguém que ainda não tinha chegado. Jogamos as primeiras rodadas normal, eu ganhando mais do que perdendo, o clima esquentando do meu lado, e foi só depois de meia hora de jogo, quando eu já me sentia confortável, que a porta do salão abriu de novo, e um funcionário entrou carregando mais uma cadeira, colocando ela justamente naquele lugar vazio na cabeceira. Segundos depois, entrou o homem que ia mudar tudo aquela noite, alto, elegante, vestido inteiro de branco. Dos sapatos ao chapéu, com um sorriso educado no rosto e um jeito de se portar que fazia até os homens mais calados da mesa baixarem o olhar quando ele passava perto. O homem de branco cumprimentou a mesa inteira com um aceno de cabeça, sem pressa, e quando chegou a vez dele passar perto de mim, parou um instante, olhou bem no meu rosto, com um sorriso pequeno no canto da boca, e falou que já tinha ouvido falar de mim de longe, sem explicar o que quis dizer com isso. Só se sentou na cadeira reservada, ajeitou o chapéu na mesa ao lado das fichas e pediu para o jogo continuar. A postura dele era diferente de tudo que eu já tinha visto numa mesa de baralho. Ele jogava com uma calma que não combinava com o tanto que apostava. Sempre sorrindo, sempre educado, chamando todo mundo de meu compadre, ou minha gente. E mesmo quando perdia uma rodada, o que era raro, ele agradecia, erguia o copo e desejava sorte para o próximo como se dinheiro, para ele, não tivesse peso nenhum. Reparei que, a cada rodada que passava, os outros homens da mesa iam ficando mais quietos, mais concentrados, como se sentissem que o jogo tinha mudado de categoria a partir da chegada dele. E eu, que sempre fui de me achar o mais esperto em qualquer roda que participava, decidi que ia mostrar serviço. Comecei a apostar mais alto, mais seguido, tentando chamar a atenção daquele homem, tentando de um jeito bobo impressionar quem eu nem sabia direito quem era. Ele aceitava cada aposta minha com o mesmo sorriso. Nunca recuava, nunca hesitava. E foi ganhando de mim rodada atrás de rodada, sempre num valor pequeno, o suficiente para eu sentir vontade de recuperar no próximo lance. E foi assim, aos poucos, sem eu perceber direito a armadilha, que fui dobrando minhas apostas, tentando reaver o que já tinha perdido, enquanto ele só ia acumulando ficha, sem nunca perder a educação nem o sorriso. Perto da meia-noite, quando o resto da mesa já tinha se retirado das rodadas mais pesadas, sobramos só eu e ele, cara a cara, e foi nesse momento que ele, pela primeira vez a noite inteira, deixou de sorrir, olhou fixo para mim e perguntou, com uma calma que abalou minha confiança na hora, se eu sabia mesmo com quem estava jogando. Ri na cara dele, ainda com aquela arrogância que sempre me acompanhou a vida inteira. Respondi que sabia perfeitamente com quem estava jogando, um homem rico, bem vestido, que gostava de se armar em místico para impressionar trouxa. Falei que não caía em conversa de compadre bonzinho, que dinheiro é dinheiro e que ele ia ver do que eu era capaz na próxima rodada. Ele deu uma risada curta, quase educada, balançou a cabeça devagar como quem já esperava aquela resposta e falou que tudo bem, que eu ia aprender do jeito mais difícil então. Pediu para o funcionário trazer um baralho novo, ainda lacrado, e sugeriu que a próxima rodada valesse o dobro do que eu tinha apostado até ali. E eu, cheio de mim, aceitei na hora, sem pensar duas vezes. A partir daquela rodada, minha sorte virou de um jeito que eu nunca tinha visto em 20 anos jogando baralho. Perdi a primeira mão por pouco, perdi a segunda por menos ainda, e na terceira, mesmo com um jogo que eu jurava ser praticamente impossível de perder, ele virou a carta certa no momento certo com aquele mesmo sorriso no rosto, como se já soubesse, antes de eu jogar, exatamente o que eu tinha na mão. Comecei a suar frio. Tentei disfarçar, pedi mais uma bebida, mas minha cabeça já não conseguia se concentrar direito no jogo. Só ficava calculando quanto já tinha perdido e quanto ainda precisava recuperar. O Ricardo, do outro lado da mesa, tentou puxar minha manga por baixo, baixinho, sugerindo que era hora de parar, mas eu balancei a cabeça para ele, irritado, porque parar, naquele momento, parecia pior do que continuar. Rodada após rodada, fui vendo minhas fichas sumirem, e o pior, não era só o dinheiro, era a sensação estranha que crescia dentro de mim, porque toda vez que eu olhava para o rosto daquele homem percebia um detalhe que antes tinha passado batido.
Os olhos dele pareciam mudar de tom dependendo da luz do abajur, ora escuros, ora quase brancos, e o sorriso que antes parecia só educado, agora parecia guardar um tipo de conhecimento sobre mim que eu não tinha entregado para ninguém naquela mesa. Foi na altura da 10ª rodada, já sem quase nenhuma ficha na minha frente, que ele se inclinou para frente, apoiou os cotovelos na mesa e falou, com uma calma que gelou minha certeza de que aquilo ainda era só um jogo comum, que ele conhecia muito bem o tipo de gente que trata os pobres como lixo e que essa mesa hoje tinha sido preparada especialmente para receber alguém desse tipo. Tentei me levantar da mesa, com a desculpa mais simples que consegui inventar na hora. Falei que precisava ir ao banheiro, que já tinha bebido demais e precisava de um ar, mas quando fiz força para as pernas responderem, elas simplesmente não obedeceram do jeito que deviam, senti um peso estranho da cintura para baixo, e mesmo empurrando a cadeira para trás com as mãos, não consegui ficar de pé. Olhei para o Ricardo, tentando pedir ajuda só com o olhar, mas ele desviou o rosto rápido, fingindo interesse total nas próprias cartas. E os outros homens da mesa, que antes trocavam olhares discretos entre eles, agora mantinham o olhar fixo na toalha verde, ninguém levantava a cabeça, ninguém se oferecia para me ajudar a sair daquela cadeira. O homem de branco nem se abalou com minha tentativa. Continuou embaralhando as cartas com aquelas mãos compridas, sem pressa nenhuma, e falou, sem nem olhar para mim diretamente, que ainda não era hora de eu ir embora, que jogo que começa precisa terminar, e que sair no meio, principalmente daquele jogo, custava mais caro do que qualquer aposta que eu já tinha feito naquela mesa. Tentei de novo, com mais força, apoiando as duas mãos na borda da mesa, e dessa vez consegui erguer o corpo alguns centímetros, o suficiente para sentir esperança. Mas foi nesse instante que uma dor forte cruzou meu peito, do lado esquerdo, subindo até o braço. E eu, com medo de estar passando mal ali mesmo, sentei de volta rápido, respirando fundo, tentando controlar o coração que disparava sem motivo aparente. O homem de branco observou aquilo tudo com o mesmo sorriso de sempre e comentou, baixinho, que o corpo da gente costuma entender antes da razão quando é hora de ficar quieto e escutar, e que eu fazia bem em me acomodar de novo, porque a conversa que vinha a seguir merecia toda a minha atenção. Fui obrigado a aceitar aquilo. Sentei de volta com o peito ainda apertado, sem entender se aquela dor tinha sido física de verdade, ou um aviso de outra natureza, e o homem de branco, satisfeito por me ver quieto na cadeira, colocou o baralho de lado, cruzou os dedos compridos em cima da mesa e falou que agora sim podíamos conversar sobre o motivo real daquele encontro. O homem de branco pediu para o funcionário recolher as cartas usadas e trazer um baralho novo, ainda lacrado. E enquanto isso acontecia, ficou me olhando fixo, com aquele mesmo sorriso educado, e falou que ia me dar uma última chance de recuperar tudo que eu tinha perdido naquela noite, numa única rodada. E eu, com a cabeça girando entre a dor no peito e a vontade desesperada de sair dali sem dívida, aceitei antes mesmo de perguntar os detalhes. Ele então explicou que, para valer a pena o risco dele também, a aposta dessa vez precisava ser maior do que dinheiro, porque dinheiro, segundo as palavras dele, eu já tinha provado a noite inteira que sabia perder com facilidade, e propôs que eu apostasse, junto com o que restava das minhas fichas, a posse da casa de fundo onde morava minha inquilina mais antiga, alegando que aquele imóvel, pro tanto que valia pouco no papel, tinha um peso diferente para mim, e que era exatamente esse peso que ele queria ver em jogo. Fiquei incomodado com o pedido, mas o orgulho falou mais alto. Pensei comigo mesmo que aquilo era só um imóvel pequeno, de aluguel baixo, que eu já vinha querendo despejar a inquilina de qualquer jeito. Então, não custava nada apostar o que, na minha cabeça, já era praticamente um problema resolvido. Concordei com a cabeça. E o Ricardo, do meu lado, tentou de novo me chamar para a realidade, falando baixinho para eu não assinar nada. Mas o homem de branco ergueu a mão, calmo, e o Ricardo emudeceu na hora, como se as palavras tivessem sumido da boca dele. Assinei um papel simples que o funcionário trouxe, sem ler direito, só reconhecendo o endereço da casa que eu mesmo tinha decorado de tanto ameaçar despejo. E o homem de branco guardou aquele papel dobrado no bolso interno do paletó, sem pressa, antes de finalmente distribuir as cartas daquela rodada que ia decidir tudo. Olhei minha mão assim que recebi as cartas e senti pela primeira vez a noite inteira uma pontada de esperança de verdade, porque o jogo que caiu para mim era forte, dos melhores que eu já tinha puxado em 20 anos jogando baralho,
e não consegui disfarçar um sorriso pequeno no canto da boca, imaginando já a virada que ia acontecer. O homem de branco olhou as próprias cartas, sem pressa nenhuma, sem mudar a expressão nem por um segundo, e quando chegou a hora de mostrar o jogo, virou as cartas dele devagar, uma por uma, revelando um resultado que, pelas regras que a gente mesmo tinha combinado no início da noite, simplesmente não deveria ser possível de sair daquele baralho. O homem de branco virou a última carta devagar, completando a mão, e revelou um resultado que me tirou o chão na hora, porque entre as 4 cartas que ele mostrava em cima da mesa, tinha uma que eu reconheci na mesma hora, o mesmo naipe, o mesmo número, de uma carta que eu mesmo tinha descartado horas antes, ainda no começo da noite, com minhas próprias mãos. Não existe baralho comum com 2 cartas iguais, isso qualquer jogador sabe, e foi exatamente esse detalhe que me fez levantar da cadeira com um fôlego que segundos antes eu nem tinha. Apontei para a carta, gritando que aquilo era roubo, que ele tinha trocado o baralho no meio do jogo, que eu não ia aceitar perder minha propriedade daquele jeito. O homem de branco não se abalou com meus gritos, recolheu as cartas devagar, uma por uma, guardando cada uma no bolso interno do paletó. E quando terminei de esgotar minha revolta, olhou para mim com uma paciência que só aumentava minha aflição, e falou que eu estava certo numa coisa: aquele jogo fugia completamente do comum, mas errado ao achar que existia roubo ali, porque, segundo as palavras dele, algumas partidas já vêm decididas antes da primeira carta ser distribuída. E a única coisa que resta para o jogador é descobrir isso a tempo ou tarde demais. Perguntei, já com a voz embargada, quem ele era de verdade, e ele deu aquele mesmo sorriso educado da noite inteira, ajeitou o chapéu branco na cabeça e respondeu que gente como Dona Benedita já sabia a resposta dessa pergunta fazia muito tempo. Só que gente como eu nunca tinha dado ouvido. Ele recuou de leve, ajeitou as lapelas do paletó branco com as 2 mãos e falou, com uma calma que contrastava com o desespero que tomava conta de mim, que trabalhava exatamente naquilo, cobrando de quem judia dos fracos, visitando mesa de jogo, botequim, esquina de rua, cada canto onde homem se acha demais para respeitar quem tem menos, e que o nome dele, Dona Benedita, já tinha falado na minha cara mais de uma vez, só que eu sempre preferi rir daquilo ao invés de escutar. Reparei que, assim que ele começou a falar daquele jeito, os outros homens sentados na mesa baixaram a cabeça. Um deles até tirou o próprio chapéu e colocou em cima do peito, num gesto de respeito que eu nunca tinha visto ninguém fazer por causa de um jogador de cartas. E foi só nesse instante, vendo aquela reação inteira ao redor de mim, que entendi o tamanho do que eu estava enfrentando sozinho. Antes que eu conseguisse juntar as peças por conta própria, ele mesmo completou, com o mesmo sorriso educado da noite inteira, que quem protege os humildes daquele bairro, quem aceita a cachaça e o charuto deixados com tanto carinho no altar do quintal dela, tinha nome, Zé Pilintra, e que hoje, excepcionalmente, resolveu cobrar a dívida pessoalmente, sem intermediário nenhum. Minhas pernas amoleceram de vez, e não foi mais questão de peso estranho me prendendo na cadeira. Foi o corpo inteiro cedendo, porque juntando aquela fala com o chapéu branco com o jeito de tratar todo mundo de compadre, entendi ali mesmo que o protetor que Dona Benedita jurava existir, e que eu ridicularizava toda vez que ela mencionava, tinha vindo em pessoa cobrar a conta. Tentei falar alguma coisa, pedir desculpa, prometer mudar, mas a dor no peito voltou com força redobrada. Dessa vez subindo até o pescoço, minha visão foi ficando embaçada nas bordas. As vozes ao redor da mesa foram sumindo de volume, e a última coisa que registrei antes de perder os sentidos foi a voz dele, ainda calma, ainda educada, avisando que aquela noite não ia me matar, mas ia me ensinar, do jeito mais difícil possível, o valor de quem eu sempre tratei como se não valesse nada. Acordei sentindo o corpo dolorido, esperando abrir os olhos e encontrar as luzes daquele salão, as mesas de jogo, os homens de terno, mas o que vi ao redor não tinha nada a ver com a festa que eu tinha vivido horas antes. Estava caído no chão, encostado numa parede descascada, dentro de um cômodo vazio, sem móvel nenhum, com teia grossa de aranha cobrindo os cantos e uma poeira espessa cobrindo tudo, como se aquele lugar estivesse fechado havia anos, sem visita, sem uso, largado. As janelas, que na noite anterior eu lembrava abertas, deixando entrar uma luz amarela suave vinda do jardim, agora estavam tapadas com tábuas velhas, pregadas por fora,
deixando passar só um risco fino de luz do dia pelas frestas, o suficiente para eu enxergar que o salão enorme onde eu tinha jogado baralho a noite inteira, na real, não passava daquele cômodo pequeno, sujo, largado havia tempo. Tentei me levantar com as pernas ainda bambas. Reparei que minha roupa, a mesma que eu tinha vestido para sair de casa, estava rasgada num dos joelhos, suja de terra. Como se eu tivesse me arrastado por algum lugar durante a madrugada. Procurei o celular no bolso, sem sinal, sem bateria. E quando finalmente empurrei uma porta de madeira solta nas dobradiças, encontrei o resto da casa no mesmo estado, vazia, tomada de pó, sem sinal de festa, sem sinal de gente, sem sinal de que qualquer jogo tinha acontecido ali dentro. Perguntei para um senhor que varria a calçada em frente, tentando entender onde eu tinha ido parar, e ele me olhou com estranheza. Contou que aquela casa estava desocupada fazia mais de 10 anos, desde que o dono antigo tinha falecido, sem herdeiro interessado em cuidar do imóvel. E que ninguém do bairro chegava perto dali depois que o sol se punha, porque corria fama de barulho estranho vindo de dentro, mesmo com a casa trancada e vazia. Fui atrás do Ricardo depois, porque afinal tinha sido ele quem me convidou para aquele jogo, e talvez pudesse me explicar o que realmente tinha acontecido. Liguei para o número dele, e a voz do outro lado informou que aquele número não existia. Fui até o endereço do escritório dele, que eu conhecia de cor de tanto negócio que fechamos juntos, e encontrei uma loja de material de construção funcionando no lugar, com o dono garantindo que trabalhava ali havia mais de 8 anos, sem nunca ter ouvido falar de nenhum corretor com aquele nome. Fiquei parado na calçada da casa abandonada, olhando para trás, para aquela fachada com as janelas tapadas, tentando juntar na cabeça como eu tinha apostado minha inquilina mais antiga e perdido tudo para um homem de terno branco. Dentro de um lugar que, segundo aquele senhor, ninguém entrava, fazia mais de uma década, e foi só então, com o papel que eu tinha assinado ainda pesando na consciência, mesmo sem existir em lugar nenhum, que entendi que precisava ir atrás de Dona Benedita antes que fosse tarde demais. Caminhei até a casa de Dona Benedita, ainda com o corpo pesado, a roupa suja, sem coragem de olhar para a cara, de ninguém que cruzava comigo na rua, e quando cheguei no portão baixinho que dava para o quintal dela, encontrei ela ali mesmo, ajoelhada perto do altar simples que sempre manteve arrumado, trocando a água de um copo, ajeitando o charuto que tinha ficado torto durante a noite. Ela não se assustou ao me ver parado ali, Max. Não demonstrou surpresa nenhuma. Só levantou devagar, limpou as mãos no avental e ficou me olhando com uma calma que doía mais do que qualquer grito que ela pudesse ter dado, como se já soubesse, antes de eu abrir a boca, exatamente o que tinha acontecido comigo na noite anterior. Tentei falar, gaguejei um pedido de desculpa mal formado. Contei sobre o jogo, sobre o homem de terno branco, sobre a casa vazia onde acordei. E ela só balançou a cabeça sem me interromper, deixando eu esvaziar tudo que carregava, até eu finalmente perguntar, com a voz embargada, se ela sabia que aquilo ia acontecer comigo. Ela respondeu que não sabia o dia nem a hora, mas sabia, fazia tempo, que homem que trata gente humilde como lixo cedo ou tarde, senta numa mesa que não consegue vencer, porque existe uma conta que corre por fora do que a gente vê, e que seu Zé, do jeito manso que sempre teve, prefere ensinar antes de castigar de verdade, dando chance de quem errou aprender andando com os próprios pés. Perguntei sobre a casa, sobre o papel que eu tinha assinado, e ela sorriu pela primeira vez, um sorriso cansado, e falou que eu podia ficar tranquilo quanto a isso, que aquele papel nunca ia aparecer em cartório nenhum, porque dívida daquele tipo não se cobra em documento, se cobra em mudança de conduta, e que a casa continuava sendo minha. Só que agora eu sabia, na pele, o preço de quem cobra sem dó de quem já não tem quase nada. Cumpri, Max. Cumpri e ainda cumpro até hoje. Baixei o aluguel de Dona Benedita naquela mesma semana, revi contrato de cada inquilino que morava comigo, parei de humilhar quem atrasava, passei a conversar antes de ameaçar. E o dinheiro que eu achava que ia perder com essa mudança toda, de um jeito que até hoje não sei explicar direito, nunca fez falta. Os aluguéis sempre foram pagos. E eu, pela primeira vez em 20 anos, durmo tranquilo sabendo que não tenho mais ninguém rezando pedindo justiça contra o meu nome. O próximo relato vai te levar para dentro de um boteco simples, numa noite qualquer,
onde uma mulher traída por marido e amiga ao mesmo tempo recebeu um aviso que ninguém mais naquele salão soube explicar direito, um copo quebrado sozinho e uma verdade que cortou mais fundo que qualquer lâmina. Oi, Max. Meu nome é Fabiana, moro em Salvador e resolvi mandar esse relato porque até hoje, quando conto pra alguém, tem gente que dá risada, acha exagero, sabe? Mas eu vivi aquilo, com esses olhos, e sei exatamente o que vi. Casei aos 24 anos. E sempre fui de acreditar em Maria Navalha. Minha avó me ensinou a rezar para ela desde pequena. Dizia que era a entidade que mais protegia a mulher de cilada, de marido safado, de amiga falsa, e eu levei aquilo a vida inteira comigo, sem imaginar que um dia ia precisar dessa proteção de verdade. Fazia uns 8 anos de casamento quando comecei a notar meu marido diferente, chegando tarde com desculpa mal contada, mexendo no celular escondido, ficando irritado do nada quando eu perguntava besteira, e a pessoa que mais me consolava nessa fase, ouvindo cada desabafo meu, tomando meu partido, era minha melhor amiga desde a adolescência. Alguém que eu confiava cegamente, ao ponto de contar detalhe que nem para minha mãe eu contava. Só que os detalhes foram se acumulando, meu marido evitando cada vez mais sair comigo em público, inventando compromisso de última hora, e minha amiga, que sempre foi presente, começou a ficar estranha também, sumindo por dias, respondendo mensagem com atraso, e teve uma noite que, reparei, uma coisa que não saiu da minha cabeça. Os dois, cada um separado, usando a mesma expressão nova para se despedir de mim. Se cuida. Um jeito de falar que nenhum dos dois usava antes e que os dois começaram a usar praticamente na mesma semana. Comecei a desconfiar sério, Max, daquele tipo de desconfiança que rói por dentro, mas que a gente tenta empurrar para debaixo do tapete porque tem medo do tamanho da verdade. Rezei para Maria Navalha várias noites pedindo um sinal, pedindo clareza, porque eu não tinha coragem de confrontar os dois sem prova nenhuma na mão, só um pressentimento que crescia a cada dia. Foi minha prima quem me chamou para sair numa sexta, num boteco simples aqui do bairro, só para espairecer, disse ela, e eu quase não fui. Mas alguma coisa me empurrou para aceitar o convite. Coloquei uma roupa, arrumei o cabelo e fui, sem imaginar que aquele boteco ia ser o lugar onde toda a verdade que eu tanto pedia para enxergar ia finalmente aparecer, na frente de todo mundo, sem eu precisar perguntar nada a ninguém. Sentei numa mesa de plástico com minha prima, pedimos 2 cervejas, e o boteco estava com um movimento bom para sexta-feira. Gente conversando alto, música ambiente tocando baixinho, nada que chamasse atenção nos primeiros minutos, só que, assim que o garçom trouxe as bebidas, reparei um homem mais velho, sentado sozinho numa mesa próxima, me olhando de um jeito diferente, não como quem paquera, mas como quem reconhece alguma coisa, e antes que eu perguntasse qualquer coisa, ele ergueu o copo na minha direção, baixinho, como quem faz um brinde silencioso e murmurou quase para si mesmo, que hoje a navalha corta. Minha prima nem reparou, continuou papeando sobre um assunto qualquer do trabalho dela. Mas aquela frase ficou martelando dentro de mim porque não era comentário à toa. Era exatamente o tipo de expressão que minha avó usava quando falava de Maria Navalha, resolvendo alguma injustiça. Tentei descartar aquilo como coincidência. Bebi um gole. Tentei voltar. Atenção para a conversa da minha prima, mas o clima ao redor da mesa parecia diferente agora. Mais pesado, como se alguma coisa tivesse mudado no ar. Foi nesse instante, Max, sem ninguém encostar em nada, sem vento, sem motivo nenhum visível, que o copo que estava na minha frente, ainda com cerveja dentro, rachou ao meio e se partiu em cima da mesa. O barulho foi seco, alto o suficiente para fazer as mesas vizinhas pararem de conversar e olharem para nossa direção. Minha prima deu um pulo para trás, assustada, perguntando o que eu tinha feito. E eu, com as mãos longe do copo o tempo inteiro, só conseguia olhar para os cacos espalhados, sem entender. O homem da mesa ao lado, o mesmo que tinha erguido o copo antes, levantou devagar, se aproximou só um pouco e falou, com uma calma que contrastava com o susto geral, que aquilo não era acidente, que copo não racha sozinho sem motivo, e que eu devia prestar atenção em quem ia entrar por aquela porta nos próximos minutos, porque geralmente quando Maria Navalha avisa desse jeito, é porque a verdade está quase batendo na porta. Não tive tempo nem de responder, porque a porta do boteco abriu exatamente enquanto ele ainda falava, e quem entrou, rindo, de mãos dadas, sem perceber que eu estava sentada bem ali, foi meu marido, junto com minha melhor amiga. Os dois pararam de rir na mesma hora que me viram.
O sangue sumiu do rosto dos dois, e o tanto que aquele boteco inteiro ficou quieto, com todo mundo já olhando para os cacos de vidro em cima da minha mesa, foi mais pesado do que qualquer grito que eu pudesse ter dado. Levantei devagar, Max. Com uma calma que nem eu sabia que tinha dentro de mim, caminhei até os dois que continuavam parados perto da porta sem conseguir se mexer e perguntei olhando direto nos olhos da minha amiga. Há quanto tempo aquilo vinha acontecendo? Ela tentou gaguejar uma desculpa qualquer. Meu marido tentou puxar meu braço para fora dali, mas eu me soltei. E foi o próprio dono do boteco, um homem que eu nunca tinha visto antes, quem completou, baixinho, que os dois já tinham sido vistos ali outras vezes, sempre nos dias que eu, segundo ele mesmo comentou, estava viajando a trabalho. Não chorei ali, não dei escândalo, só peguei minha bolsa, agradeci minha prima por ter me chamado para sair naquela noite, e fui embora andando, com a cabeça erguida, sentindo, pela primeira vez em meses, que finalmente enxergava tudo com clareza, sem dúvida, sem desconfiança, só a verdade nua na minha frente. Separei as coisas do meu marido naquela mesma semana. Cortei relação com minha amiga sem dar satisfação nenhuma, e hoje, 2 anos depois, refiz minha vida com uma tranquilidade que não sentia fazia tempo. E toda vez que alguém dessa nova fase pergunta se acredito em proteção espiritual, conto essa história inteira, porque foi um copo quebrando sozinho, numa cesta qualquer, que me poupou de continuar enganada por quem eu mais confiava. Como prometido, eu guardei o relato mais pesado de todos para o final. E esse envolve um empresário que desprezou o conselho de um preto velho sobre um negócio sujo, achando que sabia mais do que a sabedoria de quem já viveu o suficiente para enxergar o que os olhos jovens não alcançam. Eu me chamo Rogério, tenho uma construtora pequena aqui em Vitória. E demorei anos para admitir que o tombo que levei foi consequência direta da minha própria arrogância, porque sempre fui do tipo que ria de religião de terreiro. Achava conversa de gente simples, e minha esposa, que frequenta terreiro desde criança, vivia insistindo para eu ouvir pelo menos uma vez o conselho do preto velho que atendia lá, um espírito que ela chamava de Vovô Benedito, e que segundo ela enxergava longe, principalmente em questão de negócio. Resisti anos a essa insistência, mas quando surgiu uma oportunidade grande, um terreno enorme que um conhecido meu queria vender por um preço bem abaixo do mercado, minha esposa insistiu tanto repetindo que aquele negócio tinha cheiro ruim, que resolvi ir uma única vez no terreiro só para tirar aquilo da cabeça dela de uma vez. Sentei na frente do vovô Benedito, e antes mesmo de eu contar qualquer detalhe sobre o terreno, ele já sabia. Descreveu o tamanho do lote, descreveu até o jeito do homem que estava vendendo, e falou, com aquela voz calma de quem já viveu muito, que o papel daquele terreno escondia problema sério, documentação que não fechava direito, e que se eu entrasse nesse negócio puxando outras pessoas para investir comigo, ia arrastar gente inocente para o fundo do buraco junto comigo. Ouvi tudo calado, mas saí de lá decidido a fechar o negócio de qualquer jeito, e uma semana depois, ignorando o aviso completo, assinei o contrato. E pior, convenci 3 conhecidos, incluindo um tio da minha esposa, a investir junto comigo, prometendo lucro rápido, sem contar para ninguém uma palavra sequer sobre o aviso que recebi, e escolhi ignorar. Levei menos de 2 meses para descobrir que o terreno tinha uma pendência judicial antiga, escondida de propósito pelo vendedor, e que o documento que eu tinha em mãos não valia nada perante a justiça, o dinheiro que investi, mais o dinheiro dos 3 conhecidos que arrastei comigo. Sumiu quase inteiro em taxa de advogado tentando reverter uma situação que, segundo o próprio advogado admitiu depois, não tinha muita saída. Minha construtora não aguentou o rombo. Precisei demitir a equipe inteira, devolver adiantamento de cliente que já tinha contratado obra comigo, e o pior de tudo foi encarar o tio da minha esposa, que investiu praticamente a aposentadoria inteira confiando na minha palavra e que perdeu quase tudo por acreditar em mim. Fiquei sem carro, sem escritório, morando de favor na casa de um irmão, e minha esposa, mesmo com todo o direito de jogar na minha cara que tinha avisado, nunca disse uma palavra de cobrança, só ficou do meu lado. E foi ela, numa das noites mais difíceis, que me levou de volta para o terreiro, sem eu ter forças para recusar dessa vez. Sentei de novo na frente do vovô Benedito, agora com a cabeça baixa, sem nenhum resquício daquela arrogância de antes, e antes de eu conseguir pedir desculpa, ele riu manso, aquela risada tranquila de gente velha que já viu de tudo, e falou que orgulho de homem custa caro, mas que a queda, quando bem aproveitada, ensina o que nenhuma faculdade ensina,
Pediu para eu sentar mais perto, quase no colo dele, do jeito que neto senta perto de avô, e ficou um tempo bom só conversando comigo. Sobre recomeço, sobre humildade, sobre a diferença entre negócio que cresce rápido e negócio que cresce com raiz. Ele não prometeu solução mágica nenhuma, Max. Só me orientou a procurar cada um dos investidores que eu tinha arrastado para o prejuízo, admitir o erro sem esconder nada, e propor pagar de volta, aos poucos, com o suor do meu próprio trabalho, porque, segundo ele, dinheiro que volta com honestidade limpa mais do que qualquer reza sozinha. Foi o que fiz, Max. Comecei do zero, peguei serviço de pedreiro em obra de terceiro, humilde, sem status nenhum de dono de construtora, e fui juntando, mês a mês, para devolver pelo menos parte do prejuízo de cada um que confiou em mim, e hoje, 4 anos depois daquele tombo, reconstruí minha construtora do tamanho de uma equipe pequena, mas com contrato limpo, com parceiro que confia porque já viu o tanto que trabalhei para reparar o erro. Volto no terreiro até hoje, não só quando preciso de conselho, mas também para agradecer, porque entendi, do jeito mais duro possível, que aquele fumo de cachimbo que antes eu achava só fumaça de velho contando historinha, carregava uma sabedoria que minha arrogância de empresário bem-sucedido nunca deixou eu enxergar antes. 5 relatos, 5 pessoas diferentes, vindas de cantos diferentes desse Brasil enorme, mas todas cruzando o caminho da mesma lição. Teve a Marlene, que teve a voz devolvida pela reza de uma senhora simples. Teve o Wallace, que aprendeu, do jeito mais difícil, que quem guarda o portão do cemitério não tá ali de enfeite. Teve o Osmar, que precisou perder tudo numa mesa de jogo para entender o peso de humilhar quem já tem pouco. Teve a Fabiana, que teve a verdade entregue na palma da mão através de um copo que ninguém encostou. E teve o Rogério, que só encontrou humildade depois de perder praticamente tudo que tinha construído com arrogância. 5 histórias, um único fio ligando todas elas. Porque em cada uma dá para enxergar a mesma lei se repetindo, essa ideia antiga que muita gente esquece no corre do dia a dia, de que tudo que a gente planta cedo ou tarde colhe, o bem que a gente faz sem esperar troco. E o mal que a gente causa achando que vai ficar impune, os dois voltam cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, às vezes através de uma reza, às vezes através de um cansaço que não passa, às vezes através de uma mesa de jogo que parecia comum e não era. Se você chegou até aqui, até esse último minuto do vídeo, já deve ter lembrado de alguma situação parecida na sua própria vida, alguém que fez mal e pagou caro, ou alguém que fez o bem e foi recompensado quando menos esperava. E se foi esse o seu caso, volta lá no comentário onde você escreveu a palavra justiça no começo do vídeo e conta pra gente com suas palavras qual desses 5 relatos mais se pareceu com alguma coisa que você já viveu ou testemunhou de perto. Eu leio cada comentário desse canal, com carinho. Se você tem uma história parecida, guardada há anos, esse é o momento de dividir ela com a gente. Estou sempre deixando o meu e-mail na descrição dos vídeos. Sinta-se à vontade para compartilhar o seu relato. E se esse vídeo mexeu com você, deixa o like registrado agora mesmo. Custa nada para você e ajuda demais esse canal a continuar vivo. Se inscreve aqui no Contos do Max, ativa o sininho de notificação, porque toda terça, quinta e aos sábados tem relatos novos chegando, direto de gente que viveu na pele o que você acabou de ouvir. Manda esse vídeo para aquela pessoa que também acredita em justiça do invisível ou para aquela que anda precisando lembrar que nenhum mal fica impune para sempre. E se você aguentou até aqui, até o último segundo desse especial, comenta a palavra contos, só para eu saber exatamente quem chegou até o final. Obrigado por caminhar comigo através dessas 5 histórias. Eu sou o Max e me despeço por hoje, mas o próximo relato já está sendo preparado, esperando o momento certo de chegar até você.